Olá, estamos aqui mais uma vez, hoje para falar com vocês sobre o medo. Como que a gente pode fazer para transmutar o medo em coragem? Bom, o medo é um estado emocional de alerta ante um perigo, real ou imaginário. E ele é necessário para nos proteger. Quando o medo é biológico, o temor que ele proporciona é compreensível, ele tem uma causa objetiva, racional. Por exemplo, medo da violência nas grandes cidades, o medo de situações de, por exemplo, agora, o medo do Covid, são expressão de medo relacionada ao nosso instinto de conservação. Quando o medo é psicológico, ele é condicionado e não corresponde com a realidade, como, por exemplo, o medo de barata, que muitas pessoas têm, o medo de temporal, quando você passou uma vivência, onde aquela mãe, quando vinha uma tempestade, colocava todos os filhos debaixo da cama, e impregnou nessas crianças um medo psicológico que não se associa a um dado de realidade. Então, quando este medo biológico ou psicológico ele evolui patologicamente, ele vai desaparecer desse conteúdo intelectual e a pessoa não pensa mais, ela sempre sente. Ela começa a ter uma referência patológica quando o medo passa com muita rapidez a ansiedade e pode até resvalar numa fobia. Bom, o que é a fobia? A fobia é um medo infundado por um objeto ou uma situação que causa um bloqueio e muita angústia. Por exemplo, pessoas que têm medo de barata e que quando vem uma barata se paralisa, Ela não consegue raciocinar. Tá bom, é um ser asqueroso que eu não gosto, mas não vai me matar, não vai me tirar pedaço. A pessoa se paralisa. Quando a gente entra nesse estado, isso causa angústia, muitas vezes causa sensações fisiológicas. Quando a gente entra nesse estado, é um sinal de que a gente já desenvolveu uma fobia. E o medo passou de um medo psicológico, controlável, vamos dizer assim, a uma fobia que a gente deixa de ter controle sobre ela. Todo medo, gente, precisa ser qualificado e acolhido, e sempre associado a um dado de realidade. Daí entra a importância da educação e de pais tranquilos para poderem ajudar os filhos neste processo. Quando por algum motivo isso não é feito, o medo começa a atrapalhar atividades cotidianas, como sair de casa, comer, e você passa a desenvolver comportamentos protetivos que te isolam de muitas situações que você poderia estar vivendo. Cada período do nosso desenvolvimento tem medos que são considerados normais. Por exemplo, período infantil. É normal a criança ter medo de estranho, do escuro, de dormir, de animais, de fantasma, de ladrão, de bicho-papão, de água, de tempestade, de raio, de trovão. Medo de escola, porque tem medo de separar dos pais, Medo de mal na escola, quando tem pais muito exigentes. Medo da morte, a partir mais ou menos dos 4 anos de idade. Complicado. Então isso é normal. Quando o pai consegue qualificar esse medo e inserir dentro de um contexto de realidade, isso vai passando com a idade. O problema é que muitos pais com muitas dificuldades fazem o quê? Exacerbam este medo para controlar os filhos. E aí começam os grandes problemas, Já na adolescência, existem outros medos, É normal, por exemplo, o adolescente ter medo do futuro, de não conseguir se manter depois de formado, de não conseguir lidar com as exigências do mundo moderno, medo da morte dos pais, porque ele ainda depende dos pais, Pais muito controladores que não investem em suas vidas pessoais e de casal e que focam excessivamente nos filhos podem ampliar esses medos como uma forma de segurar os filhos na barra da saia. Então, para pensar se você como pai está empurrando os filhos, qualificando os medos de uma forma saudável ou os aprisionando. Já na vida adulta, os medos são outros, de catástrofe, de perder a família, de questões materiais, Será que eu vou conseguir manter a minha casa? Será que não? E a possibilidade de um adulto lidar de uma forma mais adequada com os medos comuns da vida adulta depende de como ele passou pelos medos da vida infantil, pelos medos da adolescência e como ele foi ajudado ou não a qualificá-los e a inseri-los dentro de um contexto de realidade. Então,
Os medos podem ser mantidos e se tornarem patológicos por alguns motivos. As questões psicológicas, a gente já falou, esses aprisionamentos, né? Por questões espirituais. Às vezes a personalidade do próprio espírito, por conta de se lembrar subliminarmente de registros negativos de encarnações anteriores, sofrimentos que ele experimentou em zonas inferiores da erraticidade, influências, assédio, né, de inteligências perversas, vingativas. Às vezes por complexo de culpa, originado de atos delituosos em vidas passadas ou mesmo nessa própria. Às vezes fatores congênitos por conta de processos gestacionais onde eles não foram aceitos, onde houve uma tentativa de aborto e aquilo ficou registrado como se sempre a iminência de um perigo pudesse acometer. Então, essas questões podem ocasionar e manter o medo, né? Mas algumas, como o ambiente familiar, que eu já toquei, né, que é essa dificuldade de poder acolher esses medos naturais e normais conforme eles forem aparecendo, e isso vai aumentando a insegurança, ocasionando uma superproteção. Pais muito ansiosos que passam para os filhos os seus próprios medos, mães fóbicas, né, que muitas vezes ameaçam os filhos de abandono. Eu não estou fazendo o que eu quero, eu vou sumir. Isso é terrível, né? Então, as questões educacionais. Às vezes, as questões ambientais, acidentes graves, perdas de pessoas queridas, vivências escolares negativas, que a gente está vivendo agora, né? Que é essa questão da Covid. Então, situações externas também podem aditivar muito esses medos e torná-los patológicos. Agora, o que é coragem, né? A coragem, gente, ela se expressa através de um comportamento de firmeza e serenidade de espírito para enfrentar situações emocionais, morais, concretas, que sejam perigosas. A gente não pode confundir coragem com destemor. O excesso, né, é o lado de cá. E nem com medo, que peca pela falta de coragem. Então, coragem é o caminho do meio. Então, o que eu faço quando eu identifico que eu estou com medo? Como que eu vou poder lidar com isso, transformar em coragem? Primeiro, identificar os seus medos e saber de onde eles vêm. E elencá-los e poder escrever se eles têm dados de realidade ou não. Feito isso, os que não tiverem, tente reeditar cada um deles, pensando com realidade o que eu posso fazer para minimizar essa percepção. Se alimente dos dados de realidade, faça isso com constância, faça isso diariamente, que lenta e gradativamente você consegue alterar essa referência desconectada com a realidade que o seu medo está te proporcionando. Outra coisa de extrema importância é você poder desenvolver a espiritualidade, desprendendo-se dos apelos morais e consumistas, né? Desenvolvendo a fé e se entregar a Deus. Por quê? Porque quando a gente desenvolve uma fé verdadeira, mesmo que a gente ainda não tenha um padrão evolutivo adequado, a gente não teme, porque a gente sabe que as coisas acontecem como elas precisam acontecer. A gente sabe que elas vão acontecer dentro do tempo de Deus e não dentro do nosso tempo. A gente sabe que mesmo que, quando submetidos a situações complicadas, difíceis, isso tem um porquê. E aí a gente consegue desenvolver a coragem, que é aquele comportamento sereno diante das dificuldades que, com certeza, quando passamos, é porque elas estão servindo de lição ou de expiação para o nosso processo evolutivo. Vamos pensar nisso?